São Paulo dá mais um passo importante para ter investimento milionário. Tem ótima notícia para a gente comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre a punição aí ao Zubeldia, ao julgamento, vamos falar sobre isso. Tem informação aí polêmica sobre o Arboleda, para variar só um pouco, né? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, negócio é o seguinte, ó, nesta terça-feira aí, tá? O STJD marcou aí, tá, o julgamento dos jogadores do São Paulo, né, cara? Tem 1 milhão de pessoas envolvidas nesse julgamento aí, que foi daquele clássico choque entre São Paulo e Palmeiras, que a gente perdeu no finalzinho, teve uma confusão braba, tem um monte de gente aí, né, que vai estar nesse julgamento aí, que pode pegar punição. Tá aí, ó. STJD julgará na sexta-feira integrantes de São Paulo e Palmeiras por briga em clássico. A terceira comissão disciplinar do STJD julgará na próxima sexta-feira jogadores, membros da comissão técnica e os clubes pela confusão no jogo entre Palmeiras e São Paulo no dia 18 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. Jogadores denunciados, Luciano, Sabino e Rodrigo Nestor. E o Zé Rafael do Palmeiras. Tá? Então, jogadores são 4, 3 do São Paulo e 1 do Palmeiras. Também serão julgados o auxiliar João Martins e o diretor Anderson Barros, ambos do Palmeiras. Tá bom? Vamos lá, por parte. Cada um aqui tem um artigo diferente. Ó. O zagueiro Sabino do São Paulo foi enquadrado no artigo 254A, que é de conduta violenta por agredir o Fernando Galupo, funcionário do Palmeiras e historiador do clube. Zé Rafael e Nestor foram denunciados no mesmo artigo por terem trocado agressões no túnel dos vestiários. As penas são de 4 a 12 jogos de suspensão. Tá? Então, Nestor e Zé Rafael e Sabino estão no mesmo artigo, né, que é de agressão aí, literalmente. Luciano será julgado por ter sido expulso ao tomar 2 cartões amarelos. O Luciano já discorda, tá, cara? Pô, o cara chutar a bandeirinha lá, tem gente que não gosta, que discorda, pô, deu amarelo lá pra ele, tá de bom tamanho. Eu acho que ele tem que ser punido, pegar gancho aí o cara ter sido expulso, porque chutou a bandeirinha, o cara não cometeu um crime. Tu quer punir o Zé Rafael, o Sabino, porque os caras agrediram, pô, beleza, tu tem motivo literalmente pra punir isso. Agora o Luciano não, né? Convenhamos. Ele tomou o cartão amarelo lá, mas não precisa o cara pegar gancho. Aí não. E tem mais, ó. O Palmeiras também foi enquadrado no artigo 243G por causa de gritos homofóbicos de alguns torcedores durante o jogo. Alguns palmeirenses gritaram: "Vai pra cima delas" nas arquibancadas. E também foi possível ouvir torcedor dizendo "mais uma bicha morta", enquanto o lateral esquerdo Patrick recebia atendimento médico, tá? Então, o Palmeiras também, né, tá enquadrado nesse artigo 243G por causa de gritos, né, de cantos homofóbicos aí contra os jogadores do São Paulo. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo também foram enquadrados no artigo 257, que é participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida. A multa pode chegar até R$20 mil, tá? Aí. O João Martins, auxiliar de Abel Ferreira e Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, pode receber uma multa de R$100 mil e suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalente por protestos contra a arbitragem. O João Martins faltou bater no árbitro, né, no primeiro tempo ainda, né, quando tava 0x0, o cara, tava reclamando lá de uma falta, faltou bater no árbitro lá por causa de uma falta que não foi marcada por Palmeiras, né, cara? E o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, também, né, tá aí, falou um monte de coisa lá, né, xingou o Klaus, falou um monte de abobrinha lá, tá na súmula que o Klaus colocou, né? Então, tá aí, toda essa galera vai ser julgada na sexta-feira, a gente vai saber aí, né, quem vai ser punido, quem vai ser absolvido, quem for punido, quantos jogos vão pegar de gancho. Eu acho que assim, rapaziada, vamos lá. O Nestor, o Sabino e o Rafael, é quase impossível eles não pegarem um gancho aí, né? Óbvio que se pode se correr depois com cesta básica, com acordo que os clubes fazem, pode, mas eu acho que eles vão pegar gancho aí, porque a gente tá falando de agressão, né? Ainda mais o Sabino, que tem um vídeo dele dando um soco literalmente na cara do funcionário do Palmeiras. Aí tem o caso do Nestor com
o Zé Rafael. Eu acho que o único que não tem que ser punido é o Luciano. Tá sendo bem sincero pra vocês aí, porque, pô, ele chutou a bandeirinha, tomou amarelo e foi expulso. Acho que não tem que ele pegar gancho por causa disso aí, não, né? Os outros jogadores são agressão, né? Já é outro papo, né, cara? Já tá falando de outra coisa. Já, Palmeiras tem que ser punido por cantos homofóbicos, né? Eu já vi muitos aqui no meu canal falando, não, mas que ser punido o quê? Que se faz parte do futebol, não faz parte do futebol, né? Fazia parte do futebol nos anos 80, 90, 70, 2000. Agora não é mais assim. Quem faz isso é punido, como foi o Corinthians no passado, e o Palmeiras tem que ser punido, sim, né? Por essa situação. É isso. Se você acha legal, o jogador do São Paulo tá no chão, né, pô, o cara teve uma fratura na clavícula, o cara teve que sair de ambulância, todo mundo tava preocupado, o cara ficava desacordado, tinha que ir na arquibancada gritando, mais uma bicha morta. Se você acha legal isso, irmão, acho que você tem que rever muito seus conceitos aí, né, porque vai muito além de futebol essa situação. Acho que zoar, provocar não tem problema nenhum, mas tem hora que tem limite, né, tem hora que tem limite. Eu sou super a favor de provocação, de zoar rival, não tem problema nenhum, mas com limite, tá bom? Vamos ver, sexta-feira vamos ter esses resultados aí desse julgamento, né, de quem vai ser punido ou não. Petros brinca com torcedores do São Paulo nas redes sociais, rapaziada. Ontem o São Paulo anunciou os dois últimos reforços, talvez últimos, né, porque a janela está aberta ainda para jogadores livres no mercado, né, então o São Paulo ainda pode trazer jogadores que estão sem contrato aí. O São Paulo anunciou o Santiago Longo e o Jamal Luiz, né. No post de Santiago Longo, cara, o Petros, ele adora causar, né, cara, jogar uma coisa ali na rede social. Ele postou o seguinte no post do São Paulo do Santiago Longo. Chegou o dinheiro e botou a bandeirinha da Arábia, né? Chegou o dinheiro das Arábias. Na minha conta ainda cabe mais um bom. Foi o que postou aí o Petros, né? Como eu falei que gosta de brincar nas redes sociais, né? Causado, ele soltou isso aí, tava brincando aí com a torcida de São Paulo nas redes sociais. Gabriel Janela não fechou? Fechou para transferência. Quem tá livre ainda pode assinar com qualquer outro clube aí, né? Como foi o caso, por exemplo, do Botafogo, que contratou ontem o Alex Telles, né? O Alex estava livre, o Botafogo foi lá e contratou ele aí, né? Então, quem tiver livre aí, o São Paulo e qualquer outro time ainda podem contratar e inscrever novamente nas competições. Certo, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora aí, vamos mudar de tema, rapaz, porque tem outra disso aqui que é sobre a renovação do Arboleda, que causou muita polêmica aí na época que ele renovou, e o GE traz aqui informação mais detalhada sobre isso. São Paulo faz acordo e vai pagar 3 milhões para encerrar maior ação que tinha Arboleda como devedor. O São Paulo fez um acordo com a empresa Eurofoods, que agenciou o zagueiro Arboleda até 2020, para o pagamento de uma dívida do atleta. Segundo o Globoesporte.com, serão pagos 3 milhões em 6 parcelas de 500 mil reais. O acordo está sob sigilo, mas encerra todas as demandas da agência contra o jogador e o clube. Estava em sigilo até o GE soltar a matéria, né? Porque o GE detalhou tudo aqui. O valor significa uma redução considerável no que era cobrado. Com juros, se aproximava de 7 milhões de reais. Tá, rapaziada? Aí quem lembra dessa renovação, quando o Arboleda renovou o contrato com o São Paulo, tinha essa informação, que o São Paulo tinha se oferecido para pagar algumas dívidas que ele tinha, que era algo ali, evidentemente, né, cara, para convencer ele aí a renovar o contrato com o São Paulo. Olha só. Esse era o último e maior processo que o Arboleda tinha como devedor. Em julho, o São Paulo já tinha pagado 642 mil reais em outras 5 ações de dívidas pessoais do jogador. Tá? Então, em julho, o São Paulo pagou mais de 600 mil reais aí também de dívida do Arboleda. O pagamento dessas dívidas é parte do acordo que o São Paulo fez pela renovação de contrato do Arboleda até 2027. Na negociação, o São Paulo se ofereceu para administrar e pagar as dívidas pessoais do Arboleda. O limite de pagamento era de 8 milhões e o clube indicou um advogado para lidar com os casos. Na renovação de contrato, o São Paulo se ofereceu para pagar, né, e botou um teto lá de 8 milhões. Até 8 milhões a gente faz acordo, aí paga essas dívidas. Até 8 milhões o teto. No total, o São Paulo vai pagar 3 milhões e 600 mil reais em dívidas do atleta.
A diferença entre o que for pago e os 8 milhões de teto estipulado pela diretoria se torna uma economia do clube, tá? Então, no geral, né, o São Paulo tá com uma economia porque falou que era até 8 milhões que ia pagar e acabou pagando 3 milhões e 600. Aí, então discrepância grande, né? Por 3 milhões e 600 aí, para 8 milhões que era o teto, no caso acabou ficando um bom negócio aí. Enfim, é complicado falar disso aqui, cara, porque a gente tá falando de um acordo de renovação e, pô, tem luva que o São Paulo vai pagar pro jogador durante o contrato, tem esse tipo, tem todo o contexto ali do contrato. Não é só, a gente só sabe desse acordo aqui que tava para ele renovar o contrato. Então é até difícil dar opinião e falar sobre isso. A questão é que é polêmica e que não é normal, né? O jogador foi renovar com o clube e o clube pagar as dívidas do jogador, né? Isso não é normal. Porque quando o jogador renova o contrato, ele tem as luvas, né? Que ele ganha lá, né, cara? Que é diluída no contrato. Aí não sabe se o São Paulo, em vez de pagar a luva, se ofereceu para pagar as dívidas, ou se vai pagar as dívidas e também mais luvas, é complicado, né, cara? Até difícil dar opinião porque a gente não sabe todo o contexto aí desse contrato. Enfim, tá aí a informação clubesport.com que teve muita polêmica na época da renovação, que muita gente não gostou dessa situação do São Paulo se oferecer para pagar ele. Mas enfim. Bom, vamos lá, rapaziada. Olha aí, informação do Globoesporte.com. STJD arquiva denúncia contra Zubeldia, rapaziada. Olha aí. A primeira comissão disciplinar do STJD arquivou na segunda-feira a denúncia contra o técnico Luiz Zubeldia, do São Paulo, por uma expulsão contra o Atlético Paranaense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda em julho. O técnico tinha sido denunciado por infração no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, de assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras. Ele tomou 2 cartões por ter invadido o gramado. Assim, o Zubeldia se livrou do risco de uma suspensão que poderia chegar até 6 jogos. E agora está livre para comandar o time. Vocês têm que criar vergonha na cara de vocês, rapaz. Querer denunciar. Vocês denunciaram, né? Querer punir aí o Zubeldia. Porque o cara, invadiu o gramado. O cara não bateu em ninguém, não cometeu um crime, irmão. Não ofendeu ninguém. O cara, ele deu 2 passos para frente da área técnica e ele literalmente invadiu o gramado para dar uma instrução pro Caleri quando o jogo tava paralisado, velho. Porra, mano, chega ali no cara, dá uma bronca nele, dá um expor, não precisa dar amarelo, né? Deu amarelo e não satisfeito, denunciaram o cara ainda, cara. É o fim mesmo, né, cara? E se não for uma compensação pelo absurdo que foi feito contra o Fluminense, né, cara? Lá do erro de direito. Lá, se não for uma compensação, né? Vi muitos documentando sobre isso aí. Eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas é um ponto. Mas tem mais, rapaziada. Olha só. Sobre o Maxi Cubeiras, né? Que também foi expulso naquele jogo, ó. A mesma comissão também julgou o auxiliar Maxi Cubeiras expulso por reclamação naquele jogo. Cubeiras, denunciado pelo mesmo artigo, tomou 1 jogo de suspensão, pena que foi convertida em advertência. Ambos estão livres para trabalhar em campo pelo São Paulo na próxima rodada contra o Cruzeiro. Cara, isso aqui é uma vergonha inacreditável, né, cara? O cara ser punido Vamos avançar aqui, porque isso aqui é uma piada, né, cara, de mau gosto. Isso aqui é um negócio assim, literalmente inacreditável. Vamos lá, rapaziada, vamos avançando agora e vamos entrar em outro tema aí, que é um tema complicado, mas é uma notícia boa. Matéria do blog do São Paulo. Presidente do São Paulo, Júlio Casares, publicou em seu Instagram sobre uma reunião híbrida para avançar na confecção aí, tá, que o clube quer captar 250 milhões e zerar uma dívida bancária. Maior problema atual do clube nas finanças, tá bom? Vamos lá, rapaziada, olha só. A apuração do blog do São Paulo é que a KPMG e São Paulo estão na reta final do processo. Aqui que tal? Preste atenção nisso aqui. Esta é praticamente a última esperança do clube de conseguir andar pelas próprias pernas e se recuperar no mar de SAFs. Investidores com gastos acima de 200 milhões anuais só em reforços. Se o São Paulo fracassar, será inevitável uma SAF, pois esse ano já aponta um novo déficit nesses 8 primeiros meses do ano. Bom, vamos lá, rapaz, isso aqui é um assunto complexo, né, cara? Bem complexo aí. Vamos lá. Seria esse investimento aí de 250 milhões para pagar, né, do investidor, para pagar esse
Bom, vamos lá, rapaziada, é um assunto complexo esse aqui, porque vamos lá. Esse investimento de 250 milhões vai para pagar as dívidas bancárias e o São Paulo, em vez de pagar direto para o banco, né, vai pagar aí para esse investidor, para essa empresa que vai pagar. Bom, rapaziada, vamos lá. Esse investimento aí, cara, de 250 milhões é um assunto complexo. Por quê? O São Paulo tem essa dívida bancária com o banco, cara, e é a pior dívida que o São Paulo tem, irmão, que é muito complicado. São Paulo tem muita dívida, tem uma dívida grande, mas a principal delas é a dívida bancária, é a mais complicada de todas, é a pior que tem. Aí você vai ter esse investimento de 250 milhões, se for confirmado, né? E tem essa consultoria da KPMG, né? Porque é a maior do mundo aí, né? Então o São Paulo tá bem aí com a consultoria. E o São Paulo, né, cara, vai pagar para esse investidor aí por mês, bem parecido com o que pagaria para o banco. Mas o São Paulo vai pagar menos por mês para esse investidor aí e vai esticar por mais tempo. Né? Então o São Paulo vai ter um fluxo de caixa melhor e mais tranquilo para dar um respiro aí. E o São Paulo trata isso como a última esperança do São Paulo para se recuperar financeiramente aí com as próprias pernas. É a última cartada do São Paulo. Se isso for um fracasso, se não der certo, é inevitável virar SAF. Tá? Virar SAF. Aí, pô, e cara, assim, ou os clubes no geral aí se organizam, cara, para conseguir competir, ou vai virar SAF, ou vai ficar olhando só os outros. Porque, cara, olha o Botafogo, investiu, o John Textor botou 200 e poucos milhões só nessa janela agora do Botafogo, né? Fica difícil competir com esses caras, fica difícil. E o São Paulo, evidentemente, se ele conseguir se erguer com as próprias pernas, mano, ele bate de frente com qualquer um, porque o São Paulo tem a terceira maior torcida do país, pô, tem um potencial de receita colossal, né? Então, se vai conseguir se erguer aí com esse investimento aí, né, cara, para aliviar o fluxo do São Paulo, seria espetacular. Mas se fracassar, não tem mais o que fazer, é virar SAF ou virar SAF, tá? É virar SAF ou virar SAF, aí não vai ter o que fazer, foi o que informou o blog do São Paulo. É uma notícia boa, mas triste ao mesmo tempo, né? Boa porque pode ter esse investimento aí para aliviar aí o caixa e os cofres do São Paulo, mas ao mesmo tempo é uma última cartada que, se der errado, vai ter que virar SAF, né? Então, São Paulo avançou aí, né, como deu mais um passo importante, como o Casares publicou nas redes sociais dele. Vamos ver, né, cara, torcer aí para dar certo, porque se conseguir vai ser vai ser um golaço, um acerto da diretoria do São Paulo. Vamos aguardar. Certo, rapaziada? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.